Você quer saber como foram os principais investimentos do mês de fevereiro e onde investir no mês de março? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalizo falando e como comentei, hoje é o dia, pelo menos uma vez por mês, a gente falar sobre onde investir aí no mês de março, né? Lembrando, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Obviamente, né, pessoal, a intenção aqui não é que a gente fique alterando os investimentos todos os meses, mas só para a gente falar sobre os principais acontecimentos aí dos últimos dias, né? Lembrando que, para quem é cliente da Capitalizo, uma vez por mês nós temos o relatório Guia de Oportunidades, onde trata ali, né, se teve alguma alteração ou não, especialmente nas nossas carteiras aí de longo prazo. E também tem a mentoria, né, que vai ser realizada na próxima segunda-feira, onde nós falamos também mais especificamente a respeito dessas estratégias, né, principalmente de longo prazo. É claro que tem vídeos durante o mês, mentoria, a gente tem um atendimento, então é bastante interessante nesse sentido. Vamos comentar um pouco sobre economia, renda fixa, fundos imobiliários, bolsa no curto prazo, bolsa no longo prazo e também as nossas carteiras diversificadas. Deixo claro aqui o convite para quem não baixou, o último dia do nosso relatório grátis onde investir em 2024. Bem interessante, informações aqui na descrição do vídeo. Então, falando um pouco de economia, né, pessoal, o que esperar aqui para o ano e os destaques até agora, especialmente aí no mês de fevereiro, nós continuamos, né, em ritmo de espera, né, do Banco Central americano indicar a queda de juros, né? A gente acredita que isso deva acontecer ainda no primeiro semestre de 2024 e da continuidade de queda de juros aqui no Brasil. No restante Europa, como a gente já vinha comentando, aparentemente já o fundo já passou, né? E na China também a gente já viu alguns indicadores melhores. Por lá a inflação está acomodada e a gente espera também que os juros continuem em patamares baixos. Os Estados Unidos vem mostrando resiliência na economia, o PIB cresceu acima do esperado, mas a gente vê sinais de acomodação. E os indicadores de inflação também estão bastante acomodados. E aqui no Brasil, a gente deve continuar tendo um crescimento mais fraco da economia de uma maneira geral, o que deve permitir o Banco Central continuar cortando juros. Como eu falo sempre, não é a nossa intenção falar o quanto vai cair, as reuniões que vão cair, a gente quer ter uma direção principal e a direção para a gente está dada. Obviamente, a gente teve, por exemplo, a divulgação do IPCA, que veio um pouco acima do esperado, mas teve a divulgação do IGPM, que veio com deflação. A gente, quando fala sobre essa questão, quando nós falamos sobre essa questão de inflação, ninguém está dizendo que não tem inflação no Brasil, mas sim que a gente, né, mantenha um ritmo mais, num valor que a gente está mais acostumado, a inflação pegando os últimos 12 meses, na casa aí de 4%, 4,2%, 4,3%, é uma coisa mais dentro aí da média histórica da nossa economia. Em relação aos principais indicadores, né, pessoal, fevereiro, Ibovespa alta de quase 1%, cai quase 4% no ano, e DIV fechou positivo 0,89, o índice de small cap 0,34, bastante diferença ainda do índice de small cap em relação ao Ibovespa. SP em reais subiu 5,5, né, foi ajudado pela alta do dólar, o SP em dólar também subiu, e no ano sobe 9,2% e o dólar sobe 2%. O IFIX 0,8 em fevereiro, 1,47 no ano. Bitcoin, né, um dos principais destaques. Eu lembro que a gente tem algumas recomendações de criptomoedas, tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo. E o momento, né, pessoal, é de não se empolgar demais. A gente, por exemplo, nas nossas recomendações tem os pesos. É bom sempre respeitar o peso, mas óbvio que a gente está satisfeito aí com essa alta das criptos, que no ano só o Bitcoin sobe 43%. CDI 0,76 em fevereiro, 1,7 no ano, e o ouro 1,15 em fevereiro, e 9, quase mais de 9% aí no ano, o ouro negociado na B3, né? Um ativo bem interessante aí para quem gosta de fazer reserva de valor. Agora vamos dar uma olhadinha nos gráficos, né, para a gente entender como estão os principais indicadores com uma visão mais de curto e médio prazos. O dólar mantém a tendência de estar sem tendência, né? Ele está totalmente lateralizado. Esses aqui são os gráficos semanais. Ele pode tanto bater aqui nos 4,70 como ir de volta e voltar lá para os 5,20. Aqui qualquer coisa o gráfico aceita porque está sem tendência de curto prazo.
Já o Ibovespa está em tendência de alta de médio prazo e no curto prazo também está com uma tendência altista, mesmo com a queda, por enquanto, até agora da semana. Se tinha expectativa que o Ibovespa pudesse voltar aqui para a parte de baixo do canal, seria lá pelos 120 mil pontos, mas ele pode, né, voltar aqui a subir e pegar o patamar máximo lá da casa dos 134 mil pontos. Só não tem como a gente falar em baixa do Ibovespa nesse momento. Tendência de curto prazo é de alta e a tendência de médio prazo também é de alta. O IDIV continua em tendência de alta, né, aqui de médio e longo prazo, né, segue num canal altista. O índice de small caps, vamos colocar primeiro aqui também, está em tendência de alta, mas a gente compara com o IDIV, que está subindo há muito mais tempo, o índice de small caps não sobe, né? Ele iniciou isso aqui que parece ser uma tendência de alta, mas é muito cedo ainda para dizer que vai engrenar, né? E muita gente tem nos perguntado sobre small caps, tem muita coisa barata assim. Claro que ninguém vai sair comprando à torto e direito só porque as ações caíram, mas tem muita coisa interessante. E eu já comentei algumas vezes, né? As small caps brasileiras são algumas das melhores do mundo, né? Porque tem muito ativo barato, ativo que tem risco baixo, empresa que tem histórico. Então a gente gosta muito das small caps brasileiras. Temos aqui o IFIX, né? A gente comentou no último mês da possibilidade do IFIX romper aqui a máxima que tinha deixado lá em 2020. Foi exatamente o que aconteceu. Então, tendência ainda de alta, né, de médio e curto prazos aqui para os fundos imobiliários. Temos aqui o IVVB, que poderia ser o nosso SP em reais. Ele também rompeu, que ele já estava no canal de alta, rompeu o canal para cima. Pode alcançar aqui no curto prazo, patamar ali perto dos R$292, ou seja, Bolsa Americana em reais, tendência de alta também de médio e curto prazos. Aqui o ouro, né, o ouro lateralizado ainda nos mesmos patamares de 2020, está no meio do movimento, né? Como ele está em tendência de alta de curto prazo, a possibilidade é que ele continue o movimento de alta até pegar lá os R$350. E o Bitcoin, aqui nós temos o QBTC, que é um ETF, você poderia ter o gráfico do Bitcoin. A gente coloca aqui porque muita gente gosta de comprar os ETFs, mas para a gente é indiferente, o cliente pode comprar também direto nas exchanges. A única coisa que a gente não recomenda é deixar as criptos nas corretoras, né? Sempre ter a custódia. A gente explica para o cliente como é que faz, mas a tendência está de alta também, né? A possibilidade aqui de mais altas, no caso desse ETF, até pegar a casa dos R$23, né? Porque está um movimento parecido com o SP em reais, né? Ele estava num canal de alta, rompeu o canal de alta para cima. Como eu falei, a gente tem muitas recomendações aí de criptomoedas, de Bitcoin também, mantemos as proporções nas carteiras e, claro, se for uma estratégia de curto prazo ou longo prazo, isso começa a tomar muito corpo dentro da carteira, a gente pode trabalhar com redução também, como nós fizemos outras vezes, mas mais de 40% de alta esse ano aí só do Bitcoin, bastante interessante, tá? Então, vindo aqui para alguns destaques de ações, né, pessoal, a gente vê várias empresas aqui que têm problema, né, Gafisa, Americanas, Light, Aeres, Sequoia. A Sequoia foi aprovada a fusão, né, com a Move, mas mesmo assim é um ativo que, apesar da reestruturação, ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu já comentei que a gente fez uma ampla pesquisa de empresas do segmento de logística e a gente não conseguiu encontrar de logística mais ligada para e-commerce uma que tinha aumentado margem ao longo do tempo, né? Tem a Aeres aqui, que tem vídeo no canal também, que a gente já comentou algumas vezes, que está numa situação complicada ainda, pode sofrer com concorrência da China já no curto prazo. A Light, né, que também está numa situação complexa, né? Americanas, que anunciou aí, inclusive, ela tinha postergado, né, o anúncio dos resultados trimestrais, né, ainda em recuperação judicial, e a Gafisa, que está com todo esse imbróglio aí em questões societárias, tá, com os acionistas. Na ponta aqui de alta, né, pessoal, nós temos Oi, né, inclusive a possibilidade do Tanuri voltar aí para a empresa, né, ele estaria comprando ações através do fundo dele. Recuperação judicial são ativos que a gente não acha interessante, né? Claro que a Oi pode subir 300%, 400%, mas não é aqui muito do nosso perfil recomendar esse tipo de ativo, a não ser que seja para alguma recomendação de curto prazo. E os outros ativos aqui são ativos que a gente gosta, Banco Mercantil, que a gente já vem comentando há muito tempo, né? Eu, inclusive, já falei que está entre as nossas recomendações, né?
Tem vídeo no canal também, mais de 70% de alta em fevereiro, bastante positivo. Temos aqui a Coinbase, né, que é uma corretora de criptomoedas, acaba se beneficiando com a alta das criptos, especialmente do Bitcoin. O Nubank, né, que vem mostrando fortes resultados operacionais. Claro que é um negócio que tem mais risco, mas está crescendo o número de clientes. Esse aqui é o principal objetivo da empresa. E depois, à medida que ele vai, esses clientes vão remunerando o banco aqui, o banco vai ganhando dinheiro, um processo parecido com o Banco Inter. O Banco Inter é mais barato hoje que o Nubank, mas são dois bancos interessantes nesse sentido. E a NVIDIA, né, pessoal, uma das principais destaques de alta do mundo, né, uma das empresas com maior valor de mercado do mundo. Tem vídeo aqui no canal falando da NVIDIA também. A gente ganhou bastante dinheiro aqui com a NVIDIA. E a mesma coisa, a gente tem que cuidar sempre para não se empolgar, né? Ah, não, essa ação ali é que está mais subindo, agora eu vou ter toda a minha carteira dela, né? Então, é importante sempre a gente manter a linha, manter a estratégia. Quando a gente tem uma estratégia, tem um plano, a gente vai acabar pegando boas altas aí, como a gente surfou em algumas dessas ações, tá? Nós temos aqui as nossas estratégias de curto prazo, né, pessoal? Desde swing trade, rastreador, long short, day trade, o top picks. Aqui o intuito é falar mais de longo prazo, mas lá no nosso site tem informações. Lembrando que a gente sempre disponibiliza para quem nos acompanha um cupom de desconto, aqui o CAP Folia, até 30% de desconto. Na parte que se vocês clicarem em resultados, tem os resultados de todas as nossas estratégias. Lá na parte de baixo, pessoal, tem aqui ó, as estratégias de médio e curto prazos. A maioria delas com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, né? Aí tem swing trade, rastreador, long short, todas as estratégias. Ah, eu quero ver o long short, é só clicar em cima do link que vai aparecer lá um vídeo explicativo da estratégia e os resultados, né? Hoje a gente tem ótimos resultados tanto nas estratégias de médio prazo quanto nas estratégias de longo prazo também, tá? Mas a gente está bem comprado aí, aproveitando essas altas do mercado. E aqui as estratégias de longo prazo, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho a respeito delas, o que a gente acha interessante nesse momento aí, fazer a alocação de uma forma mais global também. Vindo aqui para as carteiras de ações, né, pessoal? Hoje essas aqui são as nossas principais carteiras, Thiago Prux, Dividendos, Micro Small Caps Internacional e a Top Recomendadas. Lá no relatório de performance tem também sempre os desempenhos atualizados. Claro que cada carteira é para um perfil diferente de cliente. Nada impede que o cliente tenha mais de uma carteira, mas cada uma carteira tem um perfil diferente, né? De dividendos, por exemplo, é uma carteira mais focada em dividendos, né? Micro Small Caps, o nome diz também a mesma coisa. A Thiago Prux é uma carteira global que tem ativos internacionais, ativos brasileiros. A Top Crescimento, que são empresas mais blue chips, a maioria das empresas, e que tem potencial de crescimento. E a carteira internacional, que daí são só ativos internacionais. Inclusive, a nossa carteira Thiago Prux aqui, que tem o meu nome, mas é montada pelos clientes, pelos analistas da Capitalizo, está com um recorde de rentabilidade, né? Ela bateu mais de 700% de ganho desde 2017 contra o S&P em reais, 244 e Ibovespa 102%, ou seja, 7 vezes acima do Ibovespa, porque a gente tem sempre, né, pessoal, as estratégias aqui bem ajustadinhas, tá? O que a gente entende que está interessante nesse momento, né, pessoal? A gente mantém uma posição praticamente todas as carteiras segmento metal mecânico, tem muita coisa interessante. A maioria das empresas que a gente acompanha, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, divulgaram ótimos resultados trimestrais, né? Então a gente está bem confiante aí em relação até o final do ano. Poucas empresas que a gente recomenda divulgaram resultados ruins, né? A gente tem essas posições, por exemplo, aí como a carteira Thiago Prux tem posições em ativos de tecnologia lá fora, que continuam bastante interessantes, né? E commodities aqui no Brasil, né, pessoal? A gente já comentou várias vezes, né, sobre essa questão do Brasil ser um player dos mais importantes em commodity, e principalmente daquelas empresas que exportam, que tem custo em real, tem muita receita em dólar, é bastante interessante. E muita commodity agora a gente está na parte de baixo do ciclo. E commodity, quando está na parte de baixo do ciclo, normalmente as empresas estão mais baratas, né? A gente pega, por exemplo, o segmento de celulose, né? Não está num ciclo de alta, é o momento aí de fazer investimento nessas empresas, né? Mesmo
com essa visão de longo prazo, a gente pode aproveitar esses movimentos de curto prazo também. Não fizemos grandes alterações aqui nas carteiras, até porque o intuito é de longo prazo, e esses setores aí são aqueles que a gente mais gosta, tá? Em relação às carteiras a carteira de fundos imobiliários, a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui na parte dos resultados tem as outras carteiras, né? Tem aqui, ó, fundos de ações, né? As carteiras diversificadas, conservadora, moderada e agressiva, renda fixa e também a carteira de cripto, né? A carteira de cripto só esse ano está com 43% de rentabilidade, tá? Então, aqui em relação a fundos imobiliários, a carteira continua performando bem, tem coisa barata ainda, né? Segmento de lajes corporativas aqui no Brasil, de shopping também. Alguns shoppings só agora que vêm alcançando os números do pré-pandemia, né? Os de logística continuam interessantes, é bacana porque o de logística tem se mostrado bastante resiliente. Muita coisa ligada a alimentos, e-commerce, isso acaba sendo bastante positivo. E claro, sempre aquela atenção redobrada, principalmente para fundo que tem papel CRI na carteira, porque a gente viu acontecer vários deles cair forte, porque o investidor às vezes fica de olho no yield, mas não olha a carteira, tá? Então a gente não acontece tragédia aqui na nossa carteira, eventualmente vai ter queda de algum fundo, normal. O que importa para a gente é o resultado da carteira como um todo e vem performando muito bem. Em relação às nossas carteiras diversificadas, e vale também para a questão de carteira de renda fixa, a gente continua alocando em títulos atrelados à inflação. Títulos públicos, a questão de debêntures, né? A gente tem títulos ainda pagando 1% ao mês sem imposto de renda, continua sendo o momento de aproveitar esses títulos ligados à inflação. Porque se o juro continuar caindo, a gente vai ter uma marcação ao mercado desses títulos para cima, e se por acaso o juro voltar a subir, mesmo que essa não seja a expectativa, é importante sempre que a gente veja, né, e simule o cenário contrário. Ah, Thiago, o juro não vai subir, mas pode acontecer, né? Se a gente estivesse conversando aqui em 2019 que iríamos ficar 2 anos em casa por causa de uma pandemia, muita gente ia me chamar de maluco e isso acabou acontecendo. Então a gente sempre tem que trazer o oposto, né, o contraponto das questões. Se o juro voltar a subir, a gente pode ter uma marcação ao mercado para baixo, mas o rendimento desses títulos aumentando. Então, quando está pagando acima de IPCA mais 5, por exemplo, aí alguns com, outros sem imposto de renda, é um momento interessante aí para manutenção da alocação maior nesses títulos atrelados à inflação. Tá? Então, o mês de fevereiro, de uma forma geral, foi bastante positivo aqui para Capitalizo. O ano tem sido positivo e os resultados históricos, então, nem se fala. E como a gente mantém uma linha, né, pessoal, os resultados acabam sendo ótimos, né? Tanto que eu sempre comento que hoje não tem nenhuma gestora, casa de análise que consiga entregar resultados tão bons quanto a gente em tantas estratégias diferentes. Lembrando, né, pessoal, que aqui na Capitalizo, o cliente da Capitalizo Recomendações tem o Help Invest, onde a gente faz uma avaliação de investimentos. Nós temos o nosso serviço, que é novidade aqui de consultoria, né, que aqui é um atendimento mais personalizado em relação à questão do perfil do cliente, dos seus objetivos. Temos mentorias, o atendimento, de qualquer forma, ele é sempre personalizado para quem tem consultoria, para quem tem também as recomendações, resultados comprovados, os melhores resultados do mercado, tudo feito de forma transparente e independente, sem conflito de interesse. O nosso interesse é sempre que o investidor ganhe dinheiro investindo de acordo com o seu perfil. E, como eu comento sempre também, o melhor atendimento do mercado. Dúvidas, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, deixar uma mensagem, um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!